Qual é o preço do silêncio? Nem todo silêncio traz paz. Algumas vezes ele esconde feridas profundas, destrói famílias e planta sementes de tragédias. Hoje vamos desvendar um dos segredos mais sombrios da história bíblica: o drama de Tamar, a única filha de Davi. Uma história que mistura traição, dor e o poder devastador do silêncio. Mas essa não é apenas uma narrativa histórica. O que aconteceu há milhares de anos ecoa até hoje, oferecendo lições valiosas sobre justiça, família e liderança. Então, fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você encara sua própria família e relações. Antes de continuarmos, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa história. Vamos juntos espalhar essas lições poderosas. Para entender essa tragédia, precisamos voltar aos corredores do palácio de Davi, o maior rei que Israel já conheceu. Um homem que venceu gigantes, escreveu salmos atemporais e governou com sabedoria. Mas dentro das muralhas de seu palácio, sua família estava longe da harmonia. Davi tinha uma família extensa, com filhos de múltiplas esposas e concubinas. Uma prática comum para monarcas da época, mas que gerava rivalidades inevitáveis. Entre seus filhos estavam Amnon, o primogênito e herdeiro do trono; Absalão, conhecido por sua beleza e carisma; e Tamar, a única filha mencionada, descrita como formosa e virtuosa. O ambiente do palácio era marcado por tensões, ambições e falta de supervisão paterna. Cada grupo de irmãos tinha suas próprias alianças e conflitos. Havia festas, celebrações e grandes banquetes, mas também intrigas e desconfianças. Enquanto Davi liderava uma nação com maestria, ele falhava em lidar com os desafios dentro de sua própria casa. E foi nesse contexto que os eventos trágicos envolvendo Tamar começaram a se desenrolar. Tamar era uma jovem inocente e bondosa. Ela vivia protegida no palácio, como era costume com as princesas da época. Era conhecida por sua gentileza e sua devoção à família. Mas sua vida mudou para sempre quando Amnon, seu meio-irmão, desenvolveu uma obsessão doentia por ela. A paixão de Amnon não era amor, era um desejo que se tornaria destrutivo. Com a ajuda de Jonadab, um amigo astuto e manipulador, Amnon arquitetou um plano cruel. Jonadab era um homem que conhecia as fraquezas das pessoas e sabia como explorá-las. Ele sugeriu que Amnon fingisse estar doente para atrair Tamar. Fingindo estar doente, ele pediu a Davi que Tamar viesse preparar alimentos para ele. Sem desconfiar de nada, Davi consentiu, e Tamar, obediente, foi cuidar de seu irmão. Ao chegar ao quarto, Tamar se deparou com uma armadilha. Amnon revelou suas intenções, e apesar dos apelos desesperados de Tamar para que ele não cometesse tal ato, ele a violentou. Ela implorou, argumentando que aquilo era contra as leis de Israel, mas suas palavras foram ignoradas. A história se torna ainda mais sombria quando Amnon, logo após o ato, a rejeita com ódio, aumentando sua dor e humilhação. Tamar rasgou sua túnica de cores vivas, um símbolo de sua pureza, e se cobriu de cinzas, um gesto de luto e vergonha. Ela caminhou pelo palácio, clamando em alta voz, mas sua dor foi ignorada pelo pai e pela corte. Ela foi viver desolada na casa de Absalão, seu irmão, que se tornou seu protetor, mas também guardou um ódio silencioso que mudaria o destino de toda a família. Quando Davi soube do ocorrido, sua reação foi de ira, mas ele não tomou nenhuma medida contra Amnon. Muitos estudiosos acreditam que Davi pode ter se sentido desqualificado para agir devido aos seus próprios pecados passados, como o caso com Batseba. Outros sugerem que ele tinha medo de dividir ainda mais a família já fragmentada. Esse silêncio de Davi teve consequências devastadoras.
Tamar permaneceu sem justiça, enquanto Absalão, indignado com a inação do pai, começou a planejar sua própria vingança. 2 anos depois, Absalão matou Amnon durante um banquete, desencadeando uma série de conflitos que abalariam todo o reino de Israel. Absalão fugiu para Gesur, onde permaneceu exilado por 3 anos. Durante esse tempo, o silêncio e a saudade de Davi permitiram que as tensões continuassem a crescer. Quando Absalão finalmente retornou, a relação entre pai e filho já estava profundamente comprometida. Esse ciclo de inação, violência e vingança demonstra como a falta de liderança ativa pode destruir uma família. Essa história nos ensina lições profundas sobre liderança, família e responsabilidade. Tamar foi uma vítima de um sistema familiar disfuncional, onde o silêncio e a omissão permitiram que o mal prosperasse. Na vida moderna, essas dinâmicas ainda se repetem. Quantas vezes ignoramos sinais de alerta em nossas próprias famílias? Quantas vezes o medo de confrontar situações difíceis nos leva a escolher o silêncio, mesmo sabendo que ele pode causar mais dor? A história de Tamar nos chama a sermos vigilantes, a protegermos os vulneráveis e a buscarmos justiça em todas as situações. Como está escrito em Provérbios 31, 8, 9. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Defende os direitos de todos os necessitados. Cada detalhe dessa narrativa aponta para um apelo universal. A necessidade de romper ciclos de silêncio e omissão para proteger as futuras gerações. A tragédia de Tamar é mais do que um relato histórico. É um espelho que reflete os desafios que muitas famílias enfrentam até hoje. O silêncio que destruiu essa família real continua sendo uma ameaça para lares contemporâneos. Mas nós temos o poder de mudar isso. Romper o silêncio é um ato de coragem e amor. É proteger os vulneráveis, buscar a justiça e garantir que histórias como a de Tamar não se repitam. Davi falhou em seu papel de líder e pai, mas sua história nos ensina a importância de agir, mesmo diante de nossas falhas. Por isso, tome hoje a decisão de ser diferente. Converse com seus filhos, crie um ambiente seguro e nunca ignore sinais de perigo. Lembre-se, a omissão pode ser tão devastadora quanto a ação mal intencionada. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Você já conhecia os detalhes sobre Tamar? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de alerta. Inscreva-se no canal para mais histórias que revelam verdades profundas e inspirem mudanças. Por fim, lembre-se, não importa quão sombria seja a situação, a luz da ação e da justiça sempre pode prevalecer. Escolha hoje ser a voz que rompe o silêncio e traz esperança.